Agora a Câmara dos Deputados deu o passo inicial para acabar com a escala 6x1. A Comissão de Constituição e Justiça verificou que a proposta de emenda à Constituição está em conformidade com o regimento interno da Casa e com os fundamentos constitucionais. O trabalhador já pode comemorar essa primeira fase do processo legislativo. Entretanto, como vocês podem ver, não tem nenhum deputado da direita na comissão, porque a estratégia da direita era sabotar o projeto para que ele não fosse votado. Inclusive, o PL deixou isso bem claro. Vejam o que disse o Valdemar da Costa Neto. Isso vai ter uma pressão muito grande nas comissões para que isso não prospere. O deputado líder do PL, que está sabotando o projeto, apareceu no finalzinho da comissão igual o Judas querendo dar um abraço de urso nos trabalhadores. O PL defende sim a discussão da matéria do 6x1, diferente do que uma deputada que me antecedeu falou. Nós queremos discutir a 6x1, queremos avançar e modernizar a legislação trabalhista. Entende que não dá para fazer uma PEC dessa da noite para o dia. Temos que reduzir, temos que mudar a escala 6x1 com responsabilidade é mais. Nós, como Partido Liberal, temos contribuições importantes a dar, deputado Deu, que não existe nenhuma legislação mais moderna de relação empregado, trabalhador e empregador, que hora trabalhada, hora recebida, e nós na hora certa vamos oferecer, temos outros mecanismos. O governo pode aplicar compensações para setores que possam ser diretamente prejudicados. E na hora certa do mérito, nós vamos apresentar soluções para isso. Não. Nós sim estamos do lado do trabalhador. Nós não estamos aqui querendo fazer proselitismo eleitoral, palanque eleitoreiro em ano eleitoral, porque o governo está tão mal das pernas, tão mal avaliado, rejeitado por todo mundo, que agora perderam até os trabalhadores. Partido dos trabalhadores, que não tem nem mais os trabalhadores. Aí agora quer vir trazer essa discussão como agora vamos salvar os trabalhadores. 20 anos governo o Brasil, nunca se preocuparam com o trabalhador, quer vir com essa hipocrisia aqui agora? Não. Nós não vamos aceitar que colhem nem no pré-candidato Flávio Bolsonaro uma peça do que ele não falou e não venham colocar palavras que ele não disse aqui, porque nós não vamos aceitar. Nós vamos com altivez discutir essa matéria para defender o interesse do trabalhador. As relações empregador-trabalho no mundo, elas se modernizaram ao longo do tempo. Lógico que nós precisamos modernizar no Brasil. E para mim, não existe nenhuma relação mais moderna do que hora trabalhada, hora recebida. Isso dá autonomia ao trabalhador, isso dá autonomia ao empregador para que a gente possa viver em tempos modernos dessas relações. Quem fala o que quer, acaba ouvindo o que não quer. E a resposta veio na mesma intensidade e força. Eu lamento a fala de alguns colegas aqui. Eu, inclusive, tenho até medo da fala de alguns que falam 3 minutos, porque se falassem 10, estariam defendendo a escravidão. Mas a gente não pode deixar que algumas falas contaminem o debate político com inverdades, com falsidade, proselitismo. Não foi o presidente Lula que fez. Movimentos políticos eleitoreiros foram feitos em 2022, com colegas deputados que estão aqui nesse plenário, que inclusive votaram para aumentar o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, com validade até dezembro. Eles queriam aumentar o auxílio de 400 para 600, válido até dezembro. Isso sim é um movimento político eleitoreiro. Mas antes de ser parlamentar, eu trabalhei no escritório de advocacia, eu trabalhei numa fundação e eu estudava à noite. Foram 6 anos quase enlouquecedores. Só quem não defende o fim da escala 6x1 no Brasil é porque nunca trabalhou nessa escala. No Japão, a carga horária superava as 50 horas semanais. Um experimento corporativo mostrou que, reduzindo para 4 dias na semana de trabalho, mantida aquela carga horária, houve um aumento de 40% na produtividade do empregado. E os custos operacionais foram reduzidos. Se a gente for para a França, a jornada de 39 horas caiu para 35 horas pela Lei Nacional do ano 2000. Resultado, gerou 350 mil novos empregos e a produtividade por hora aumentou daqueles trabalhadores que entraram nesse regime. Um outro exemplo que a gente traz aqui, na Alemanha, a jornada de 40 horas, ela foi alterada
para 28 a 32 horas. Isso foi um teste de uma empresa. Isso gerou, naquele setor, 195 mil novos empregos. E olha que interessante para o Brasil. Essa empresa percebeu que os jovens que trabalhavam lá, eles não queriam mais pedir demissão. Porque a ideia desse experimento foi focar na retenção de talentos. A deputada Érica Cocai de Brasília descreveu o que significa de verdade a escala 6x1. Presidente, o que nós vimos aqui são falas de quem foi derrotado na perspectiva de não aprovar essa proposição antes do processo eleitoral. E é um processo que representa mais de 30 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que hoje não têm, ou que hoje tem uma jornada de 6x1. E eu faço uma referência muito especial aos garis, que a grande reivindicação dos garis aqui na nossa cidade é que não tenham que trabalhar o sábado, e Vossa Excelência foi relator da proposição que assegura direito aos garis. Mas eu falo dos trabalhadores aqui da Câmara, dos trabalhadores da limpeza, que tem que vir alguns finais de semana, alguns sábados, para trabalhar aqui, porque a jornada é 6x1. O que eu escutei aqui, que tem que ser remunerada a partir da hora trabalhada, é fazer a volta ao final do século XIX. Então, portanto, nós escutamos aqui de um sentimento daqueles que têm saudade da escravização, aqueles que têm saudades da própria ditadura, aqueles que acham que trabalhador tem que ser chicoteado. Nós vamos aqui dizer fim à jornada 6x1. Nós estamos com atraso de 38 anos, porque na Constituição de 1988 houve a discussão da redução da jornada de 48 horas para 40 horas semanais. São 38 anos. Alguém aqui vem me dizer que havia que ter mais tempo para discutir. A PEC que nós estamos discutindo a admissibilidade hoje, ela é uma PEC de 2019. Portanto, são 7 anos. 7 anos que se busca fazer com que tenhamos uma jornada que evite que nós tenhamos 546 mil afastamentos, como tivemos em 2025, em função de sofrimento psíquico ou de psicopatologias, muitas delas relacionadas ao trabalho. E me parece que há uma empáfia imensa dos que acham que podem falar pelos trabalhadores e trabalhadoras e que dizem: não tenham direitos, não tenham direito de ficar mais tempo com a sua família, não tenham direito de ter acesso à cultura, de ter direito à própria cidade, de estar se capacitando para as mudanças no mundo do trabalho. Não tenham direitos, porque se vocês tiverem direitos vai ser pior para vocês. É uma empáfia de uma elite que, segundo Darcy Ribeiro, é uma das mais cruéis de toda a América Latina. A elite que se alimentou o seu lucro com a escravização de quase 400 anos. Foi o último país a ter o rompimento da escravização sem qualquer tipo de indenização. Por isso, não me venham aqui repetir os velhos argumentos, porque eles foram destruídos pelos fatos. E aqui nós temos mais de 70% da população brasileira que é favorável à eliminação da jornada 6x1. Nós estamos aqui dizendo que este país não suporta mais esse nível de adoecimento. Ele não suporta mais que nós tenhamos o aumento de 60% do risco de acidentes relacionados ao trabalho em função de uma jornada que arranca da classe trabalhadora o direito ao seu próprio tempo. E por fim dizer que em todos os países onde houve a diminuição da jornada, aumentou a produtividade. Felicidade aumenta a produtividade. Não é a escravização, não é o sofrimento que aumenta a produtividade. E aqui em Brasília, uma rede de supermercados já está desde fevereiro implementando a jornada 5x2 em vários locais do país. O pastor Henrique citou que a escala 6x1 rouba a alegria de viver do trabalhador. Estamos falando da redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Feito algumas atividades nas ruas do Rio de Janeiro, da nossa cidade, e sobretudo
estou escutando as pessoas sobre a escala 6x1. E o primeiro elemento que me vem à mente é o quanto essa jornada é antiética e anti-humana. Eu tenho ouvido relatos de pessoas a respeito de cansaço, esgotamento, sobrecarga, ansiedade, perda da qualidade de vida e até mesmo da alegria de viver. Se você pega o tempo de deslocamento de ida para o trabalho, mais o tempo de deslocamento de volta para casa, mais os 6 dias de trabalho, o que você vê como resultado é esgotamento físico, esgotamento emocional, ansiedade e estresse. E o pouco momento de descanso, o corpo já está tão sobrecarregado que esse momento sequer é de fato aproveitado. Então, eu quero fazer um apelo aqui, porque, por exemplo, uma expressão que é muito recorrente, a defesa da família. Mas o que também aparece no relato das pessoas é que a escala 6x1 dificulta bastante o vínculo familiar. Por exemplo, a Frente Parlamentar Evangélica, Tarcísio, eu acho que tem mais de 100 deputados, Helder. E existe essa expressão contínua, a defesa da família. Eu realmente acredito que defender objetivo e concretamente as famílias brasileiras, inclusive famílias que lotam os templos e as igrejas, chegou a hora de dar um voto efetivamente a favor destas mães, destes pais, destas famílias, porque a escala 6x1 é, inclusive, mais um fator de desagregação familiar e de ausência paterna e materna de qualidade na educação e no acompanhamento dos filhos e das filhas. Então agora eu fico imaginando, Túlio, toda essa frente votando lá no plenário pelo fim da escala 6x1. Para a gente contabilizar votos no parlamento, ter maioria e atender a demanda do povo trabalhador deste país. A deputada Sâmia Bonfim chamou os deputados de direita de covarde porque fugiram do debate. Me chamou bastante atenção, presidente, que vários parlamentares da extrema-direita do PL vociferam contra a escala 6x1 através das redes sociais e nas entrevistas, mas hoje sumiram absolutamente todos. Chegaram a apresentar um kit de obstrução para que fosse retirado de pauta, para que tivesse adiamento de discussão, mas na hora de vir aqui, colocar a cara a tapa, explicar para a sociedade brasileira o seu ponto de vista, somem. São muito covardes. E são covardes, deputado Reginaldo, porque não fazem a menor ideia do que é a vida de um trabalhador que acorda muito cedo e vai dormir muito tarde e vive no regime de escala 6x1. Eu vi o governador Zema, do seu estado, dizendo que é um absurdo o fim da escala 6x1, de que seria uma pauta demagógica, mas o mesmo Zema nunca trabalhou na vida, é rico, é herdeiro de uma rede varejista e que explora milhares de trabalhadores justamente nessa escala desumana. O Nicolas Ferreira, que estava também nas redes sociais falando contra o fim da escala 6x1, vocês acham que esse homem já trabalhou alguma vez na vida? E agora, coragem para apresentar carteira de trabalho assinada com a escala 6x1 para dizer por que ele é contra o fim dessa escala, ele não tem. Porque ele não faz a menor ideia do que é isso. E vem aqui dizer que isso é demagogia, que isso é populismo. Flávio Bolsonaro, que é outro que está contra o fim da escala 6x1. A única escala que ele entende é de rachadinha, é de grupo de milícia, é de lavagem de dinheiro de loja de chocolate. Agora, de trabalhar, suar, ralar duro, esse povo não tem a menor ideia do que significa. Os deputados de esquerda defenderam e vão defender a vida dos trabalhadores brasileiros no Congresso Nacional. Em contrapartida, todos os deputados de direita demonstraram total desprezo da causa tão nobre que é o descanso do trabalhador e o melhor convívio familiar. Em votação, o parecer do relator, os senhores parlamentares que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Senhoras deputadas, senhores deputados, encerramos hoje nesta Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania uma etapa fundamental na tramitação da PEC 221/2019.
quero registrar o elevado nível do debate realizado ao longo de todo esse processo, marcado pelo respeito, diálogo plural, pela responsabilidade e pelo compromisso dessa comissão com a Constituição e com o país. A aprovação da admissibilidade reafirma o papel desta CCJ, garantir segurança jurídica e assegurar que matérias constitucionais e de grande relevância social possam avançar no devido processo legislativo. Cumprimos, portanto, mais uma importante etapa da nossa missão institucional. A matéria segue agora para a comissão especial, onde será aprofundado o debate de mérito com a participação também da sociedade e dos setores envolvidos.